houve situações de assassinatos políticos, houve também uma situação que naturalmente coloca toda esta questão com uma maior conflitualidade, que é o facto de um dos candidatos não aceitar aquele que depois veio a ser o resultado reconhecido pelo Conselho Constitucional de Moçambique, de fazer com que Portugal, reconhecendo que também a situação não é normal, de ter uma representação do ponto de vista do Estado português, que, ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, com o presidente moçambicano Joaquim Chissano, em que esteve presente Mário Soares, ou no caso de Armando Guebuza, em que esteve presente Jorge Sampaio, ou com Filipe Nyusi, em que esteve pela primeira vez presente Cavaco Silva, e depois na segunda tomada de posse esteve Marcelo Rebelo de Sousa, que Portugal se faça representar. Eu entendo que Portugal se deve fazer representar, deve fazer-se representar do ponto de vista adequado ao momento político que se vive em Moçambique, e essa representação eu penso que está, como está também outros países, nomeadamente, por exemplo, países da CPLP, a ser assegurada pelo chefe da diplomacia. E essa presença, neste caso do ministro Paulo Rangel, deve ser uma presença orientada para aquele que eu acredito que melhor serve os interesses de Portugal e também os interesses do futuro de Moçambique, que é uma participação orientada para a construção de pontes, para vontade de falar com todos os intervenientes que estão neste momento, eu diria, nas posições cimeiras da política moçambicana, que deve ter uma postura de reconciliação, de moderação, e eu penso que Portugal, sendo um país importante porque tem uma voz que conta, quer na CPLP, quer na União Europeia, que é uma voz que as pessoas e que outros países ouvem sobre Moçambique, deve ter esta postura, eu diria, conciliatória, de busca do diálogo e de não nos demitirmos deste papel importante. Vamos também ouvir a opinião de Rodrigo Saraiva, que foi muito crítico perante esta representação, disse mesmo que era inaceitável e incompreensível, que demonstra complicidade e subserviência com o regime da Frelimo. Considera que há aqui uma conivência por parte do Executivo, quer pela repressão que está a ser feita pela polícia, mas também por estes resultados alegadamente fraudulentos. Aqui Alexandre Poço falava numa voz que Portugal deveria ter. Que voz é que deveria ter o Executivo? Muito bom dia. Aquilo que nós estamos a assistir neste momento não é a presença do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros numa tomada de posse. Aquilo que nós estamos a assistir é que o governo português está a validar um resultado de umas eleições fraudulentas. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, relativamente à questão da Venezuela, para que não houvesse um reconhecimento internacional, nomeadamente de Portugal, daquilo que foi o resultado do regime de Nicolás Maduro, argumentou com o facto do Conselho Constitucional da Venezuela não ter publicado as atas das eleições, comprovando assim uma legitimidade das eleições na Venezuela. Ora, em Moçambique aconteceu exatamente o mesmo. O Conselho Constitucional não publicou as atas das eleições. O regime da Frelimo, o regime moçambicano, não tem forma de comprovar que as eleições de outubro deram uma vitória à Frelimo e deram uma vitória a Daniel Chapo. Porque não foi só Venâncio Mondlane que não reconhece o resultado das eleições de outubro. Todos os partidos da oposição, nomeadamente a Renamo e o MDM, que não tinham ligação com Venâncio Mondlane e que não tomaram posse na segunda-feira na Assembleia da República de Moçambique, também não reconhecem o resultado. O próprio Conselho Constitucional, tal como a Procuradoria-Geral da República de Moçambique, diz que aquilo que a Comissão Nacional de Eleições emitiu não estava correto. Portanto, se não estava correto, tinha que devolver o processo à Comissão Nacional de Eleições e não fazer o pronunciamento no dia 23 de dezembro, sendo que nesse próprio dia, quer o Sr. Presidente da República de Portugal, quer o Governo, foram muito rápidos e muito lestos a fazer o respaldo daquilo que era o pronunciamento do Conselho Constitucional. Portanto, as eleições foram fraudulentas. Está comprovado por aquilo que é a realidade, não precisamos de ir analisar aquilo que os vários observadores disseram. Repare, nestas eleições, aquilo que o regime da Frelimo disse foi que a Frelimo conseguiu coisas que nunca tinha conseguido ao longo da história da democracia e da independência de Moçambique.
Frelimo, de repente, ao fim deste tempo todo, quando nós vemos comprovadamente que o povo de Moçambique está cansado do regime da Frelimo, de repente a Frelimo ganha em todas as províncias, o que nunca tinha acontecido. A Frelimo ganha em algumas províncias com 80-20, províncias onde não tinha sequer ganho umas eleições. Portanto, a realidade demonstra, e o povo moçambicano, desde outubro, todos os dias na rua, de forma pacífica, tem demonstrado que em outubro quis mudança. Não houve uma vitória da Frelimo e o caminho que tem que existir é um caminho para novas eleições. A presença do Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros em Portugal, que é o número 2 da hierarquia do governo português, está a impossibilitar que Portugal se coloque como uma peça fundamental e primordial de um processo de mediação internacional, e isso nós ficámos bastante desgostosos com esta atitude, tanto que também é uma falta de respeito pela Assembleia da República, que aprovou um projeto de resolução que recomenda ao Governo que não reconheça o resultado de outubro, e a presença do Sr. Ministro é reconhecer o resultado de outubro. Importa assinalar também que a esta altura vemos na imagem Newsy já a discursar, é o momento que assinalamos e que daqui a pouco vamos também conferir com a correspondente, aliás, com a enviada especial da SIC, Maputo, precisamente, que é mais importante disso até agora, o ainda presidente que hoje passa a pasta a Daniel Chapo. Alexandre, deixe-me perguntar-lhe ainda, antes de fecharmos aqui a nossa conversa, disse há pouco que o objetivo desta representação portuguesa é abrir o diálogo para todos. Já ouvimos aqui esta manhã e certamente também já teve a oportunidade de ouvir as fortes críticas dirigidas precisamente a Paulo Rangel por parte de Venâncio Mondlane. Como é que as interpreta? Como é que, de facto, esta representação portuguesa pode ajudar os moçambicanos a encontrarem esperança e uma mudança que temos ouvido também nas reportagens que temos feito? Veja, eu ontem também já estive aqui no vosso estúdio a falar deste assunto e vou repetir o que disse, porque penso que é importante. Nós não devemos entrar, quando eu digo nós, é a diplomacia portuguesa ou o ministro Paulo Rangel, não deve entrar num espírito de contradição. O ministro Paulo Rangel já teve a oportunidade de reafirmar tudo aquilo que disse antes das declarações de Venâncio Mondlane, mas essa não deve ser a nossa preocupação. Aquela que acredito eu deve ser a postura da diplomacia portuguesa, deve ser a de se tentar colocar como um interlocutor para todas as partes, ou seja, aquilo que não tem acontecido é o seguinte: Portugal não tem estado passivo, ou seja, Portugal não tem estado a ignorar o assunto. Portugal tem vindo a tomar, através do Governo, diferentes posições ao longo dos últimos meses, quando eu digo diferentes posições, mas pautadas por uma certa coerência de condenar a violência, apelar ao diálogo, apelar à reforma das leis eleitorais, apelar a que as partes que estão em conflito possam abrir um processo político. Isto é uma dimensão que tem acontecido. Ou seja, eu ficaria surpreendido era se a diplomacia portuguesa tivesse uma postura ou de passividade, de não querer saber, de distanciamento, ou, por outro lado, se tivesse uma postura de incendiar a discussão, ou seja, de... Alexandre, devolvo-lhe a palavra, 30 segundos para concluir a ideia que nos passava há pouco de que a diplomacia portuguesa não tem sido cega àquilo que se passa também em Moçambique. Sim, basicamente aquilo que eu estava a tentar concluir era o seguinte: Portugal, a diplomacia portuguesa não pode nem ser passiva nem ignorar. Por outro lado, também não pode incendiar, ou seja, por outro lado, não se pode pôr numa posição em que deixa de ter este papel de mediador possível e de uma voz que conta para todas as autoridades. E contar para todas as autoridades muitas vezes implica ter uma posição equidistante, não aderir a 100% ou a 80% ou a 70% ou a metade daquilo que é dito por as partes em conflito. Mas eu acredito que Portugal, ao ter esta postura, tal como no passado, por exemplo, já teve o Vaticano, quando foram os acordos entre a Frelimo e a Renamo, Portugal reserva para si aquilo que no âmbito das relações Estado a Estado deve ser o papel de um país amigo, que faz parte da CPLP como Moçambique e que quer que a estabilidade, o fim da violência, o respeito pelos direitos dos moçambicanos e trabalhar para uma prosperidade futura do povo moçambicano seja possível. Portanto, não ignora, mas também não incendia. Trabalha para o diálogo e para a convergência e para um futuro de estabilidade em Moçambique. Sim. Rodrigo Saraiva, mesmo para terminarmos, admitindo aqui este diálogo, a necessidade de diálogo que é admitida por parte de Paulo Rangel, que diretrizes terá que ter a comunidade internacional, nomeadamente a CPLP, em que conversações serão feitas com líderes que não foram alegadamente escolhidos pelo público? Para terminar, pelo povo. O governo português foi passivo
nestes últimos meses, ao contrário do que o Alexandre está a dizer. Repare que o ministro Paulo Rangel, só ontem ou anteontem, é que falou pela primeira vez com Venâncio Mondlane. E isto só pode ser ou por desconhecimento daquilo que está a acontecer em Moçambique ou por ter sido mal aconselhado. Isto foi passividade total do governo português para se manter como uma peça fundamental numa necessidade de mediação internacional. O prazo de validade, só para terminar, neste momento aquilo que a comunidade internacional tem que fazer para que hajam depois umas eleições livres e justas em Moçambique é não tirar os olhos de Moçambique. Assim que a comunidade internacional tirar os olhos de Moçambique, a segurança dos moçambicanos e dos atores políticos como Venâncio Mondlane está em causa. Portanto, a comunidade internacional tem que garantir que há segurança em Moçambique e depois mediação internacional para novas eleições. Rodrigo Saraiva e Alexandre Poço.